Hoje a gente vai falar e vai pensar sobre exatamente em que momento a gente deve saber se a gente tem ou se a gente não tem um cargo dentro da casa de santo. Vamos bater esse papo? Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos, aqui no canal Yalaurê. Eu sou a simpática, a linda, a maravilhosa, estratosférica Yalorixá Yalaurê. Porque eu me amo, né? Se eu não falar isso, pelo menos alguém já falou. Que nós tenhamos passado uma semana de forma positiva, que a semana tenha sido realizadora, que a gente tenha conseguido conquistar todos os nossos objetivos. E mais uma vez a gente está aqui junto para bater esse papo. Pensar um pouco sobre isso, né? Isso é uma coisa que a gente, passando o Facebook, tem muitos comentários sobre isso. A gente conversando com os irmãos de santo, né? Também sacerdotes e tudo. A gente ouvindo os Abian que nos chegam, os Iaô, né? Enfim, os mais novos que nos chegam. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Eu vejo muito isso, né? Eu vim jogar, eu já sei meu santo. Isso é uma fala que a gente já teve, um papo que a gente já bateu. Questão de eu sei meu santo, eu sei a qualidade do meu santo, eu sei tudo, na verdade, né? Eu já sonhei e já sei qual vai ser a roupa da saída. Eu já sonhei e já sei qual vai ser, enfim. É um negócio, um sonho assim aflorado, todo mundo sonha muito. E o mais interessante é que na hora que precisa dessa intuição tão aflorada, nada acontece, né? Isso não é via de regra, mas é interessante. São pesos e medidas totalmente diferentes. E aí, paralelo a isso, que esse papo a gente já teve num outro momento, tem a questão do cargo de santo. As pessoas hoje, muito precoce, é comum em várias casas, muito precocemente, já saberem, já terem ciência de cargos. E aí, essa história de cargo, eu vou ser muito sincera, franca, eu não tenho muito saco, não. Tem. Porque é chato, eu acho chato esse negócio, sabe? Quem convive comigo sabe que, assim, eu sou prática. Independente de qualquer coisa, o que tem para ser feito tem que ser feito. Então, independe. E aí as pessoas ficam sentadas esperando porque eu tenho cargo, porque eu sou GAN, porque eu sou EQED, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E eu tenho uma cabeça totalmente ao contrário. Eu acho que quando você tem o cargo, você é exemplo. E para você ser exemplo e para você cobrar, você tem que fazer. Minimamente, você tem que saber fazer para ensinar pro cara, né? Então, diferente daquela coisa de eu sou tal, eu não gosto disso, né? Eu tenho séria dificuldade com essa conduta. Mas enfim, o papo hoje não é esse. É a gente pensar sobre esse movimento que vem, que é tão frequente, né? As pessoas já chegam sabendo que vão ser o braço direito do pai de santo, da mãe de santo, que vão ser isso, que vão ser aquilo, que vão ser responsáveis pela cozinha, que vão ser o quê, e aí, qual é o problema, na verdade, o que eu entendo, o que eu percebo que é ruim nesse movimento? Ou então saem, né, recém-iniciados, não, você tem oiê, você já sai assim, você já é pai de santo, você já, enfim, o que eu percebo nesse movimento? A gente sabe, a gente acompanha, né? Já está aí na estrada há algum tempo, pouco tempo, em relação a tantas outras pessoas, mas eu já estou há algum tempo na estrada. E aí, a gente sempre ouviu falar de pessoas que iniciaram seus descendentes não tendo completado os seus 7 anos, porque assim a vida determinou, assim a vida, melhor do que isso, assim a vida, nesse sentido, a vida se encaminhou, né? E aí tantas outras que forçam uma barra. E a questão aqui não é essa. A questão é, o meu entendimento é que
quando as coisas acontecem com naturalidade, né? É um movimento, como eu já falei, natural. As coisas fluem. E aí, contra a natureza, ninguém pode. As coisas acontecem. Mas você atribuir um cargo, né? Atribuir um valor, vamos dizer assim, né? Um valor hierárquico a alguém que não esteja muito preparado, né? Para desempenhar, para desenrolar, né? Todas as coisas daquela função, é muito complicado. Então, você dá um IAO, um cargo dentro da tua casa, é uma coisa que não é... Quando eu falo complicado, não é que seja complicado porque eu acho que, não, a Laura tá dizendo que não pode, que eu tô dentro da minha casa, eu faço o que eu quiser. A questão não é essa. O meu pensamento é, primeiro, você tira o IAO, por exemplo, e tira na saída desse IAO, você informa que ele tem OIE, que ele para sacerdote ou para sacerdotisa, e aí aponta aquele cidadão como apto a, desde que, com a sua ajuda, né, apto a conduzir outras pessoas. Isso já gera um movimento, somos todos seres humanos. Por que ele tem que eu não tenho? Não, mas as pessoas têm que entender. Tudo bem, as pessoas têm que entender, mas eu acho que não custa favorecer esse entendimento. Então, entregar um cargo a uma pessoa que não está preparada para aquele cargo, eu entendo como um desserviço, né? Não aumenta nem acrescenta, como dizia minha avó, em nada. Porque ele não está pronto para aquilo, ele não está maduro para aquilo. Eu hoje não me sinto ainda madura, não me sinto pronta, acho que não vou me aprontar nunca. A vida é um eterno aprontar-se. Mas existem momentos a partir que são marcos, e a partir dali você assume responsabilidades. Você está minimamente apto a assumir determinadas responsabilidades. E é aí que eu acho que, a partir daí sim, beleza. Então, o cara que entra numa faculdade de medicina, não é porque ele está ali e ele sabe que ele nasceu para ser cirurgião, neurocirurgião, que não, então abre essa cabeça aqui, faz aí a cirurgia, faz o procedimento que tem que fazer, drena, enfim. Não, ele precisa se capacitar, né? E esse período de capacitação, ele não, mas isso é muito individual. Tem pessoas que estão prontas com 3 anos, tem pessoas que estão prontas, mas peraí, existem coisas estabelecidas. E aí quando você foge à métrica, né, quando você foge ao aquele ritmo, você corre riscos, né? Então, assim, não é um papo... Eu aqui, com essa minha fala, não tenho intenção de apontar ninguém antes que os defensores da liberdade doméstica, de se fazer o que se quer dentro da sua própria casa. Não é isso, não é isso. É pra gente refletir que, muitas vezes, achando que a gente está ajudando, achando que a gente está sendo correto, achando que a gente está sendo... não, eu tô simplesmente dizendo àquela pessoa o destino dela. Tá, mas ela não tá pronta para saber aquilo. Sabe? É a coisa da criança que é adotada. E aí tem um momento de maturidade daquela criança para que a criança saiba que ela é adotada. Ela tem que saber, ela vai saber, mas ela precisa amadurecer, né? E a vida, viver é isso. E sendo assim, não penso que seria diferente dentro da nossa tradição religiosa. A gente precisa amadurecer, a gente precisa entender que o que é candomblé, como a gente falou já em outro papo, né? A gente precisa entender e perceber se a gente está disposto efetivamente àquilo, se a gente está disposto a se doar daquela forma, se a gente tem uma forma peculiar de se doar, enfim, a gente precisa se reconhecer dentro daquela tradição religiosa, minimamente, para aí sim ter as atribuições, receber as atribuições e poder também minimamente desempenhar. Porque senão, se eu digo a fulano que não está capacitado, esse é o meu entendimento, se eu digo a fulano que não está capacitado, que ele tem o cargo X, na verdade eu dobro o meu trabalho. Porque um período que eu estaria formando aquela pessoa, né? Mas formando
no sentido de eu estou passando conhecimento para aquela pessoa, eu atribuo a ela uma responsabilidade full, grande, e eu tenho que estar ali. Então, é tudo junto ao mesmo tempo, aqui e agora. Então, acaba que fica tudo muito mais embolado. Então, eu acho que o momento de saber o cargo é o momento da maturidade, sim, né? E um momento que eu entenda que minimamente o cidadão pode caminhar com as pernas dele, minimamente, né? Que ele pode safar a onça dele, gerir com os seus próprios recursos, que sejam mínimos e serão temporariamente mínimos, porque se ele nasceu para aquilo, se aquilo é dele, com aqueles recursos ele vai florescer. Isso é natural, né, de se entender assim, porque ele nasceu para aquilo. Então ele não precisa estar ali o tempo inteiro, tá, e não sei o que. Não, ele vai brotar, ele vai se fazer a árvore frondosa. Então o momento é o momento que ele consiga administrar aquilo. E aí a gente vê, né, as pessoas que sequer entraram ainda na religião ou começaram a pensar em entrar, né, são bem novas, com discursos assim super empoderadas. Claro que existem pessoas que desempenham muito bem, eu reconheço isso, pessoas muito jovens, não jovens de idade, mas jovens de tempo mesmo, que desempenham muito bem, e outras com muito tempo que eu entendo isso. E aí esse time é muito pessoal, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar nesse time. Não dá pra achar normal o cara que nunca passou pelo candomblé, é abiano, não sabe nada, nada, chegar e dizer, não, é porque eu tenho um cargo de não sei o que, eu já sei que eu tenho um cargo de pai de santo. Chão. Né? Eu tenho uma coisa assim, às vezes eu não sei muito bem o que falar, aí eu faço umas caras. E aí, eu vou dizer o quê? E eu penso muito, porque as pessoas defendem hoje as suas opiniões de uma forma muito acirrada, né? Aquela coisa, e eu não tô podendo, sabe? Eu acho que a gente tem que poupar energia. Então é isso. É um bate-papo muito sobre isso, sobre a gente pensar sobre a precocidade das coisas, né? Não vamos pendurar rede em árvore que ainda não brotou. Eu acho que é bem por aí o pensamento. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa de hoje. Sempre grata, muito, muito grata e feliz pela parceria. Flecha, Amor. E vocês têm percebido que nos últimos vídeos a gente tem apresentado peças no cenário mesmo da Amor, uma parceria bacana. E é isso, curtam, compartilhem, não esqueçam da mãozinha aqui, por favor, comentem e a gente vai se falando sempre, deem sugestões e eu tô aí, aberta para ideias, aberta para críticas, pra gente pensar, sempre se respeitando. Até quarta-feira que vem, juntos, aqui no canal Oiá Laurê, porque juntos, só assim, a gente consegue se fortalecer. Um beijo enorme. Até quarta-feira que vem.